Bem, queremos falar sobre alguns factos relacionados ao casamento, ao dote, em que existem várias interpretações de muita gente que falam sobre que o casamento é propriamente aquele que é feito na igreja. Outros vêm com uma outra onda de pensamento de que casamento é aquele que é feito dentro da família, mas na verdade, para nós termos aqui um elo, um princípio que não fira um do outro, qual seria a ideia? Qual seria propriamente a interpretação clara consoante ao dote, consoante ao casamento religioso? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos encontrar nos primórdios vários homens, muito antes da fundação da religião, muito antes, já havia homens que tinham o seu estilo de como deveriam organizar o seu casamento. Mas na verdade, para nós cristãos nessa época, nós ficamos a nos equivocar às vezes. Nós pensamos que as pessoas só têm um casamento verdadeiro quando é feito na igreja. Não, existe outros pressupostos que a pessoa deve seguir até chegar no ultimato que é a igreja. O nosso entendimento é que a primeira organização que deve ser feita é a organização familiar, onde que o homem gostou de uma mulher para casar, em primeiro lugar deve chegar na família, para consertar com a família. E por sua vez, o que vai acontecer? O homem, ele é obrigado a dar dote na família da sua esposa. E quando aquela cerimônia familiar, aquela aprovação, aquela aceitação, é onde que as coisas poderão sair bem, os problemas estarão isentos no casal, porque ali ele não estaria a dever, ele não estaria a pegar uma propriedade à força, mas sim de forma legal. Passando esse passo, é onde que deve-se chegar nas outras instâncias. Estamos a falar pela conservatória, casar pela lei, o casamento ali é reconhecido. E depois, passando ali, o homem, e Deus sabe, na verdade, que o homem ele está a pegar uma propriedade que lhe diz respeito por direito. Ele não está a invadir, ele não está a roubar. Então, ali, o que acontece agora juntando com a religião? De Deus nada se esconde. Quando nós vamos dar dote, Deus está lá. Quando nós vamos legalizar na conservatória, Deus está lá. Por isso que Ele é omnipresente. Deus está em todos os lugares. Agora, o que nós devemos saber, quando algumas pessoas vêm a dizer, não, o casamento só tem que ser aquele casamento que é realizado na igreja. Muitos estão a casar, estão a pegar as filhas alheias e mandam lixar a família, mandam lixar o próprio dote, vivem de quilate, só porque ele quer subir um grau na igreja. E ele acaba por ir no pastor, o pastor realiza aquele casamento. Isso é feio, a maldição pega. Não é porque o pastor levantou a mão e abençoou aquele casal e tudo já está perfeito. E como nós pegamos que o que está ligado na terra está ligado nos céus, ali logo acabamos de nos entender. Não, nós ligamos, estamos casados. Só que você está casado, o pastor levantou a mão, abençoou, mas você tem outra dívida na família. Você não deste o dote na família. Então, por isso, nós trazemos esse respaldo, né? Este pensamento.
para nós conseguirmos entender aqui algumas coisas, para nós não confundir uma coisa da outra. Não é isso? É mesmo isso que você acabou de dizer. E até porque também tem algumas pessoas também que têm dito o seguinte: o casamento é feito dentro da igreja. O casamento não é aquele que você pega, leva o dote na família. E eu tenho dito assim, o casamento, e mesmo também na Bíblia, também está escrito, o casamento é aquele que o homem pega as coisas, entrega na família da mulher, aquilo é que considera o casamento. Mas só que alguns irmãos, algumas irmãs, em suas mentes, eles carregam o seguinte: o casamento é feito dentro da igreja. Imagina só comigo. Você ainda não se acertou com a minha família, não entreguei nada na minha família. Vamos na igreja para que possamos fazer o casamento, para que o padre possa, ou o pastor possa nos abençoar? Claro que não. Nós não podemos sair sem antes dar a conhecer aos meus pais. Temos que dar a conhecer aos meus pais. Os meus pais têm que dar a bênção. Simplesmente na igreja vamos só cumprir formalidade. Mas o casamento é aquele que aquele que o homem entrega as coisas. E tem muita gente que continua a pecar e a entender mal sobre o casamento. O casamento não é aquele que é feito na igreja que o padre vai lá abençoa. Imagina comigo, se o teu pai não te der a bênção, o pastor vai te abençoar? Tem muitos até dizem, não, vai lá se resolver com a tua família, depois é que tu vens cá na igreja. Mas se você ainda não se acertou com a família, não tens como vir aqui na igreja. Porque se o pai não te abençoou, nós como pastor também não temos essa autoridade e autonomia de te abençoar. E vê eu tenho visto alguns irmãos têm dito assim, mas já fez o alambamento. Tem alguns que têm dito assim, esses estão a fornicar, estão a adulterar. Onde já se viu? Deus, isso aqui é uma abominação, isso aqui o Senhor não aprova. Meu Deus, me mostra ainda uma passagem bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, onde que fala que Abraão foi até no padre ou no sacerdote que lhe abençoou. Eu ainda não vi. Bem, sinceramente. Até aquilo que eu tenho sempre analisado, fazendo uma análise. Algumas pessoas, existe o que é viver no adultério, ou seja, na prostituição ou na fornicação, digamos. Mas falando da fornicação também outro assunto também. Algumas pessoas existe esses caminhos, né? Mas também existe aquilo que nós chamamos de a pessoa que vive, né, maritalmente, que ainda não levou o seu dote à família. Não, aquela pessoa que ainda não se apresentou na igreja, né? Pois. No pastor, que nós dizemos aquela cerimônia religiosa, que não fez a cerimônia. Sim, papai, tá vendo? Que não fez aquela cerimônia religiosa logo. O que acontece? Desculpa só. Calma, aqui tem alguma coisa, espera só. O casamento religioso é um casamento que nós não encontramos na Bíblia. Se formos mais a fundo, nós vamos encontrar que o casamento religioso foi estipulado pela Igreja Católica. Só aqui vocês vão conseguir perceber que o casamento é aquele que você tem que entregar as coisas na família da mulher. Ali só estamos aí a cumprir formalidades. Até se formos em algumas igrejas, quase todas as igrejas que eu já fui, já frequentei, primeiramente você não vai na igreja. Você vai primeiro na família, na conservatória e depois na igreja. Por isso, e aquele meu filho, lógico, que eu estava a dizer, antes de você fazer essa cerimônia religiosa do matrimônio, o pastor tem a seguinte pergunta: já consertaste com a família? Tem outra pergunta que vai te fazer: já foste à conservatória? Se você já seguiste todos os pressupostos, logo você tens um caminho a andar para o remate final, aquilo que nós chamamos da bênção sacerdotal. Logo, se a pessoa não passa